O etanol é um combustível produzido a partir da cana-de-açúcar e pode ser utilizado em substituição à gasolina. A combustão completa do etanol segue a seguinte equação, e aqui nós temos a equação descrita. A partir de 46 gramas de etanol, calcule a massa, então a gente precisa calcular a massa do dióxido de carbono formada. Comente os impactos ambientais e sociais do uso de biocombustíveis em larga escala, relacionando com os conceitos de química verde e ciclo do carbono. Então, a gente vai ter dois itens. Esse aqui é o nosso primeiro item, onde a gente vai precisar calcular a massa do dióxido de carbono. E esse aqui é o nosso segundo item, que é onde a gente vai precisar comentar os impactos ambientais e sociais de biocombustíveis, relacionando eles aos conceitos de química verde e ciclo do carbono. Então, primeiro a gente pode começar pela estequiometria, que é necessário a gente identificar quem vai ser o etanol. Caso você tenha dúvidas, pense primeiro no dióxido de carbono. Esse aqui é a água, todo mundo conhece, o H2O. Esse aqui é o oxigênio molecular. Consequentemente, o que sobrou aqui vai ser o etanol. Então, essa molécula aqui que é o etanol, tá? Tranquilo até aqui. Pra gente resolver isso aqui, a gente pode montar um esqueminha para visualizar melhor as informações que a gente tem. A equação já está balanceada, todos os elementos estão nas mesmas quantidades, tanto no produto quanto nos reagentes, então dispensa balanceamento. O etanol ele tem a fórmula C2H5OH, que vai estar reagindo para formar o 2CO2. Então a gente tem a proporção de 1 mol, ou seja, uma molécula de etanol, gera 2 moléculas de carbono. Enquanto isso, a gente tem 46 gramas de etanol reagindo para formar uma quantidade de dióxido de carbono que a gente não sabe, mas a gente pode calcular. Aqui eu não forneci a tabela periódica, mas você pode acessar a sua enquanto estiver resolvendo. Na prova discursiva da UERJ, a banca ela coloca em anexo uma tabela periódica que você pode consultar. Geralmente fica na última folha da prova. E não tem problema, você vai conseguir acessar lá sem precisar decorar as massas e os números de oxidação e essas coisas da tabela periódica. Então, ao carbono, dióxido de carbono. O carbono sozinho costuma ter a massa de 12 e o oxigênio costuma ter a massa de 16. Então, aqui a gente tem um único carbono e 2 oxigênios. Então, isso aqui é vezes 2. Tudo isso aqui vai ficar 12 mais 32, que vai ficar 44 gramas. Então, a gente tem 44 gramas de dióxido de carbono. Essa questão é bem simples. O que a gente precisa observar? Para o etanol, eu tenho 46 gramas de uma molécula. Para o dióxido de carbono, eu tenho 44 gramas que precisam ser ajustadas para 2 moléculas. Então, o que eu faço? Eu pego esses 44 gramas e multiplico por 2. Então, isso aqui gerou 88 gramas. Ok? Sem grandes problemas. Essa é a resposta, basicamente. Então, 88 gramas foi a massa de dióxido de carbono formada. Agora, a gente precisa comentar. Isso aqui é a nossa primeira resposta, a nossa segunda resposta. Agora, a gente precisa comentar os impactos ambientais e sociais do uso de biocombustíveis em larga escala, relacionando isso tudo aos conceitos de química verde e ciclo do carbono. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é química verde, Química verde é uma área da química que ela busca reduzir impactos ambientais relacionados à atividade química. Então, a gente está falando de processos industriais mais limpos, mais seguros e mais sustentáveis. De que forma os biocombustíveis se relacionam com esses conceitos de química verde e ambientais, A gente está falando de biocombustíveis, são coisas que são biológicas, combustíveis feitos a partir de matéria orgânica, matéria natural, que não utilizam petróleo, como seria o caso da gasolina. O texto pontua isso, que é a partir da cana-de-açúcar,
um meio de obtenção natural que pode ser utilizado para substituir. Então, é uma substituição aqui da gasolina, cuja base essencial é o petróleo. Então, a gente está fazendo essa substituição para quê? Para que a gente esteja usando uma matéria renovável, que é o principal problema do uso do petróleo. O petróleo não é renovável. A cana-de-açúcar, pelo contrário, sim é renovável, a gente consegue plantar e replantar várias vezes. Então, um dos impactos que a gente poderia destacar é que os biocombustíveis, eles são materiais renováveis. Isso corrobora para que haja uma menor toxicidade para o ambiente e, consequentemente, menor poluição. Essa vírgula aqui não ficou legal. De menor toxicidade. E aí, eles também corroboram para que haja redução de resíduos sólidos, né? E haja também um melhor aproveitamento energético. A gente está falando basicamente de coisas que fornecem energia, então a gente quer um melhor aproveitamento energético. Agora, sobre o ciclo do carbono, a gente não tem exatamente uma melhora na emissão do CO2, porque o CO2 que a gente libera com a queima do etanol, ele acaba sendo bem proporcional ao CO2 que a gente libera também com a queima da gasolina. Então, não tem muita diferença. Agora, sobre o ciclo do carbono, a gente pode colocar assim em relação ao ciclo do carbono, porque a gente está introduzindo uma nova ideia, né? Aqui a gente pode colocar dois argumentos. A gente tem um impacto do ciclo do carbono mais equilibrado, porque o CO2 que ele é liberado na queima do etanol, ele é o mesmo CO2 que foi absorvido pelas plantas durante a fotossíntese, as plantas que são a cana-de-açúcar, né? Então, essa mesma quantidade de CO2 que foi absorvida ali, ela está sendo queimada. Então, significa que não existe um aumento líquido de dióxido de carbono na atmosfera. A gente pode colocar aqui. O CO2 liberado não aumenta. E a gente pode colocar também uma espécie de mitigação do aquecimento global, porque substituindo os combustíveis fósseis, os biocombustíveis eles podem reduzir o efeito estufa. Então a gente pode colocar isso também, podem ser capazes de reduzir o efeito estufa. Então essa é uma questão bem facinha, que só dá um pouquinho mais de trabalho esse segundo item, ok? Então vamos lá para a questão 4. A questão 4 é uma questão de soluções. É uma questão bem simples, aparentemente. Uma solução aquosa contém 0,5 mol de NaCl, dissolvidos em 250 ml de solução. Calcule a concentração em mol por litro e em grama por litro. Então, a gente vai precisar responder só dois itens, que aparentemente são bem simples. Que é calcular a concentração em mol por litro e em grama por litro. Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Vamos lá. Qual que é a fórmula da concentração? A concentração é definida por concentração, que é igual a número de mol, dividido por volume. Então, a gente vai ter, para o primeiro item, 0,5 mols. Como a gente quer por litro, a gente não pode usar esse 250 ml, a gente vai precisar converter. Então, 250 ml são a mesma coisa que 0,25 litros.
ou 0,250, mas esse zero não vai importar muito. Então, a gente vai dividir aqui 0,250 litros. É importante fazer essa conversão, senão a gente não tem a resposta em mol por litro. Isso aqui vai dar 2 mols por litro. Resolvido o primeiro item. Agora para o segundo item, a gente quer grama por litro. Aqui a gente não tem informação nenhuma de grama, olha. A gente tem mol e a gente tem ml, a gente não tem informação de grama. Mas a gente sabe que é o cloreto de sódio. Então a gente pode encontrar essa massa através do cloreto de sódio. Novamente, vai precisar de informações que constam lá na tabela periódica. O sódio, a massa dele vai ser 23 e o cloreto geralmente é fornecida a massa de 35,5 todos gramas por mol. Somado isso aqui, a gente vai ter 58,5 gramas por mol do NaCl completo. Então, esse valorzinho aqui. Agora sim, a gente pode partir para a solução. A gente vai usar a mesma fórmula, que é a fórmula de concentração igual número de mol dividido por... Agora sim, a gente pode partir para a resolução. A gente não tem uma fórmula específica porque quer saber grama por litro, né? Então, a gente pode solucionar assim. Então, aqui a gente obteve a quantidade de gramas por mol, mas isso aqui ainda não é grama, a gente quer grama isolado. Como é que a gente faz isso? A gente pode dividir o número de mols pela quantidade das moléculas. Então, a gente vai ter essa informação aqui. 0,5 mols dividido pelos 58,5 gramas por mol. E o que acontece? A gente pode cortar mol com mol. E a gente vai ter como resultado 29,25 gramas. Agora a gente só tem grama, então solucionamos. Agora a gente pode voltar lá naquela nossa fórmula inicial, que era C igual a N sobre V, e substituir esse N aqui, já que a gente não quer usar número de mols, a gente quer usar grama, pela grama que a gente encontrou aqui. Então vamos substituir isso aqui, e a gente vai ter 29,25, né, gramas, dividido pela mesma quantidade ali de litros, que é 0,250 litros. E a resposta vai ser 117 gramas por litro. Assim é essa, né? Essa questão ela envolvia mais transformação de unidades e solução. Questão 5. Velocidade das reações químicas é um fator crítico em processos industriais. Explique os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química com base na teoria das colisões. Primeiro item aqui. Dê exemplos de como o controle da velocidade das reações é essencial em pelo menos 2 contextos tecnológicos, como a indústria farmacêutica ou alimentícia. Então, a gente precisa dar exemplo nesses 2 contextos. Nosso segundo item aqui. Analise como o uso de catalisadores pode contribuir para a sustentabilidade nos processos industriais. Então, a gente vai ter 3 itens. É bom reservar um espaço porque, aparentemente, todas elas vão ser teóricas. Quando todas as questões são teóricas, é bom a gente dar uma pensadinha melhor antes de colocar todo o texto dentro do espaço definido, porque provavelmente as respostas vão ser um pouquinho mais longas. Então, para o nosso primeiro item, a gente precisa saber o que são as colisões na teoria das colisões e como que a velocidade das reações químicas se relaciona com essa teoria. Então, segundo essa teoria, para que uma reação química ocorra, as partículas reagentes elas têm que colidir com a orientação adequada e com energia suficiente. Essa energia a gente chama de energia de ativação. E aí, os principais fatores que influenciam na velocidade das reações, de acordo com essa teoria, são 4, que são a concentração dos reagentes, a temperatura, a superfície de contato e os catalisadores.
Quanto maior for a concentração, maior vai ser o número de colisões por unidade de tempo. É uma questão lógica, né? Quanto mais itens a gente tem dentro de um determinado espaço, mais eles vão interagir com eles mesmos. Mesma situação da temperatura. Quanto mais a gente aumentar a temperatura, mais a gente está elevando a energia cinética, ou seja, o movimento ali daquelas partículas, e aumentando tanto a frequência quanto a energia das colisões. Já para a superfície de contato, a gente tem um parâmetro um pouquinho diferente. Reagentes sólidos, que estão finamente assim divididos, reagem mais rapidamente porque eles oferecem uma maior área para colisões. Com os catalisadores são substâncias que reduzem a energia de ativação da reação e eles proporcionam uma via reacional alternativa mais rápida. Então, quando a gente está falando de catálise, a gente está falando de acelerar um processo. Como que a gente escreveria isso, né? Explicar os fatores que influenciam a velocidade da reação. A gente pode só reduzir isso tudo e colocar assim, os 4 fatores unidos e relacionar eles de alguma forma. A velocidade das reações químicas depende da frequência e da energia das colisões. Sendo influenciada. E aqui entram aqueles nossos 4 itens. Pelas concentração, temperatura, superfície de contato, e uso de catalisadores. E a gente já fecha o nosso primeiro item. Agora a gente vai para o segundo, que é dar exemplo de como o controle de velocidade das reações ele vai ser essencial, e aí a gente precisa citar, né, 2 contextos tecnológicos. Aqui eles dão uma sugestão de indústria farmacêutica e alimentícia. Se a gente quiser seguir essa linha, né, a gente pode falar tanto da indústria farmacêutica quanto da alimentícia. Na farmacêutica, a gente pode citar, por exemplo, o controle da velocidade das reações como essencial para garantir síntese de princípios ativos, sei lá. Reações muito lentas, elas sempre tornam os processos industriais inviáveis. Então, quanto mais rápidas elas são, melhor para o nosso processo. Só que, assim, elas também não podem ser muito rápidas, porque senão elas podem gerar alguns subprodutos indesejados. Então, por exemplo, na produção de antibióticos, a gente tem catalisadores específicos que eles são usados para acelerar a reação, mas sem comprometer a pureza ali do composto final. Então, ele tem um catalisador que ele é específico e funciona no tempo certinho ali para gerar o composto que a gente deseja, só que da maneira melhor para o nosso processo. Na indústria alimentícia, tem coisas muito semelhantes, como a hidrólise enzimática de amidos, em que a velocidade das reações ela precisa ser bem controlada para garantir textura, sabor, valor nutricional e outras qualidades, outras características do alimento, porque se a reação for muito rápida, ela pode gerar uma degradação excessiva do alimento, e se ela for lenta, o rendimento do processo industrial ele já fica prejudicado. Então a gente pode falar, pode citar os dois logo juntos, falando assim, a indústria farmacêutica e alimentícia precisam de um controle da velocidade das reações para que não haja a formação de subprodutos indesejados com reações muito rápidas e para que os processos eles não sejam tão demorados com reações mais lentas. Isso tudo que eu falei
pode ser tranquilamente resumido nessa frase. Então tá aqui a escrita da resposta. Vamos partir para aquele terceiro item, que é a análise de como os catalisadores eles podem contribuir para a sustentabilidade de processos industriais, né? Essa questão ela é bem abrangente, tem muitas informações que falam da importância dos catalisadores. Eu acho que um dos exemplos mais notáveis é o uso dos catalisadores em reações de síntese de amônia, que a gente chama de Haber-Bosch, que é onde o ferro ele permite a reação entre nitrogênio e hidrogênio para otimizar a produção de fertilizantes com um menor impacto ambiental. Então, esse processo é bem famoso nessa reação de síntese. Mas, em geral, né, a gente pode resumir isso de uma forma bem prática. Em geral, os catalisadores eles tornam os processos industriais mais sustentáveis. Eles aumentam a eficiência energética porque eles reduzem o tempo de reação de alguns processos. Permitem que essas reações elas ocorram a temperaturas e pressões mais baixas também, reduzindo o consumo de energia. E eles diminuem a formação de resíduos e subprodutos que não são desejados. Então, a gente pode resumir isso também de uma forma bem simples. Então, é isso. Pode bater um print aí que a gente já vai para questão 6. A questão 6 é uma questão de físico-química, que está falando da formação da amônia a partir do nitrogênio e hidrogênio, que é exotérmica. Vamos lá. A reação de formação da amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio é exotérmica. Explique como a variação de temperatura afeta o equilíbrio dessa reação, segundo o princípio de Le Chatelier. Esse princípio, o que ele fala? Ele fala que se a temperatura do sistema lá for variada, o equilíbrio ele vai se deslocar. Então, a primeira informação que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa analisar o tipo de reação. Então, uma reação que ela é exotérmica. A gente precisa explicar a variação de temperatura, como isso vai afetar o equilíbrio dessa reação aqui em específico. Se a gente está formando amônia, então a gente vai ter nitrogênio mais hidrogênio formando NH3. Isso aqui não está balanceado, então a gente precisa balancear. Colocar 2 aqui, então temos 2 nitrogênios e 6 hidrogênios. Agora sim está balanceado. Ok, a gente sabe que ela é exotérmica. Se ela é exo, o que está acontecendo? Está liberando calor. Então, segundo o princípio de Le Chatelier, se a temperatura do sistema for aumentada, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido da reação endodérmica. Como essa é uma reação exotérmica, que está indo nesse sentido aqui, né? Como a gente pode ver pela seta, nosso equilíbrio ele vai se deslocar lá para o contrário. O equilíbrio está fazendo isso aqui, no sentido da reação endodérmica. Esse aqui é o endo, esse aqui é o exo. Ok? Para que ele faz isso? Para minimizar a perturbação, ou seja, para desfavorecer a formação da amônia. Então, se a minha energia ela for aumentada, vou colocar aqui o nosso primeiro caso. Se aumentar a temperatura, o equilíbrio ele se desloca no sentido da reação endodérmica. Só que aqui eu acho que fica mais interessante se a gente colocar no sentido do desfavorecimento da formação da amônia.
Beleza, então o que que acontece então se a gente abaixar? Se abaixar não, se diminuir, né? Acho que fica mais legal. Se diminuir a temperatura. Bom, vai ser o contrário, né? Se a gente já viu que se aumentar a temperatura, a reação ela vai para esse lado aqui, né? O equilíbrio ele tende a ir para esse lado aqui. Se a gente diminuir, a gente vai ter o favorecimento da reação original. Então, se diminuir a temperatura, ocorre o favorecimento da formação da amônia. Ok? Então vai ser basicamente isso. Vamos lá para a questão 7. Considere a reação reversível. Opa, é a mesma reação que a gente viu anteriormente, da formação da amônia. Explique o efeito do aumento da pressão total do sistema sobre o equilíbrio da reação. A gente vai precisar lembrar de novo do princípio do Le Chatelier. O Le Chatelier, lá sobre a pressão total, ele fala que a gente tem que considerar o volume da reação. Então vamos prestar atenção aqui. Quantos mols a gente tem no reagente? A gente tem 3 mols aqui e 1 mol aqui. Aqui a gente só tem 2. Então 3 mais 1 vai dar 4, que quando reagem formam 2 mols. O que a gente percebe? No reagente a gente tem mais moléculas, né, do que... A gente tem um maior volume, né, do que no campo ali dos produtos. Segundo o princípio do Le Chatelier, quando a gente aumenta a pressão total do sistema, o equilíbrio ele se desloca no sentido de ocupar o menor volume possível. Onde é que está o menor volume? Bem aqui, na formação da amônia. Ou seja, o que vai acontecer então? Se a gente aumentar, que é o que a questão está perguntando aqui, o que acontece quando a gente aumenta? Se a gente aumentar, a gente vai favorecer a formação da amônia. Por quê? Porque se aumentou a pressão total, ele vai procurar, a reação ela vai procurar se deslocar aonde tiver o menor volume. Onde é que está o menor volume? Na amônia. Então, a gente vai escrever basicamente isso, né? O aumento da pressão total aumenta o rendimento da reação. Por que eu estou falando de aumentar o rendimento da reação? Porque a gente vai formar mais amônias. Quando a gente pensa nas reações, a gente tem que pensar que são várias reações acontecendo simultaneamente. Então, o aumento da pressão total vai aumentar o rendimento da reação, porque são várias reações. E por que ele aumenta o rendimento da reação? Porque ele aumenta a formação de amônia. Então, a gente vai colocar aqui, favorecendo a formação de amônia. Tranquila essa, né? Vamos para a questão 8 agora. Esqueci o pontinho final. Isômeros são compostos com a mesma fórmula molecular, mas diferentes estruturas. Opa, a gente vai falar aqui de orgânica. Conceitue isomeria plana e cite exemplos de isômeros de cadeia, de posição e de função. Muita informação, né? Analise como essas diferenças estruturais influenciam no ponto de ebulição e solubilidade. Discuta como a identificação correta de isômeros é importante na indústria farmacêutica. A gente vai ter muitos itens aqui, né? A gente vai precisar comentar isomeria plana. Primeiro item, a gente vai precisar citar exemplos de isômeros de cadeia, de posição e de função. Depois, a gente vai precisar analisar como essas diferenças estruturais influenciam no ponto de ebulição e solubilidade. E no final, ele vai ter que discutir como a identificação correta de isômeros é importante na indústria farmacêutica. Vamos por partes. Vamos primeiro pela conceituação. Isomeria plana
é quando o composto ele tem a mesma fórmula molecular e apresenta diferentes estruturas do plano, ou seja, ele vai diferir na forma como os átomos são conectados. Então, vamos colocar isso aqui em texto. Isomeria plana ocorre em compostos com a mesma fórmula molecular e diferentes estruturas no plano. Pronto, resolvido. Vamos para a segunda, agora a gente vai citar os exemplos. Aqui tu pode ficar livre, cara, para escolher. Se tu quer desenhar, quer usar aquela fórmula de bastão, aquela que é assim, né? Se tu quer colocar a fórmula escrita, a condensada, né? Assim, tal. Ou se tu queres colocar as moléculas mesmo aqui, tipo carbono, carbono, aí fica a teu critério. Eu vou escrever porque eu acho que escrever é mais fácil do que desenhar para identificar lá. Então, importante. Primeiro a gente coloca aqui, né? Isômero de cadeia. Vou colocar butano e metilpropano. Aí eu vou colocar aqui do lado a fórmula, né? Acho que dá pra mover aqui, vai ficar mais legal. Aqui, isso. Aqui eu coloco a fórmula do butano. Pronto. A gente já tem um de cadeia. Agora a gente vai colocar um de posição. De posição a gente pode colocar propanol 1 e propanol 2. Aqui nesse caso, tu só precisas colocar o nome de um composto qualquer e colocar aqui o 1 e o 2, que tu já vai estar diferindo aí na isomeria plana. Uma isomeria de função. Agora, a gente pode colocar o etanol, a gente viu agora há pouco, que é o CH3, CH2OH, e o dimetil éter, que tem a mesma isomeria. Pronto, aqui a gente já tem os exemplos. Agora, para análise das diferenças estruturais. Nosso item 3, né? Essas variações estruturais, elas basicamente afetam propriedades físicas, né? Aqui está falando do ponto de fusão, de ebulição e de solubilidade. Então a gente vai ter que cadeias mais ramificadas, ou seja, aquelas cadeias mais longas, ou diferentes grupos funcionais, eles vão tender a ter as interações intermoleculares mais fracas. Então, os pontos de ebulição vão ser mais baixos.
Detalhe, eu tô falando sobre esses compostos que eu citei aqui, tá? Poderiam ser outros compostos. Sobre a solubilidade, ela vai mudar também, porque grupos polares e ligações de hidrogênio tornam compostos mais solúveis em solventes polares como a água, tá? Então, quanto à solubilidade, é, a solubilidade muda. E agora a gente resolve o nosso item 4, né? Que é para discutir como essa identificação correta dos isômeros é importante, né? Ela é muito importante porque compostos com a mesma fórmula molecular podem ter efeitos biológicos completamente diferentes. Então, um composto, por exemplo, que deveria cortar a função de uma certa molécula, por ele ter uma isomeria semelhante, as duas moléculas, as duas, na indústria farmacêutica, a identificação correta desses isômeros é muito importante, porque compostos com a mesma fórmula molecular podem ter efeitos biológicos completamente diferentes. E isso pode afetar a eficácia e a segurança desses medicamentos. Então é bom ter cuidado com compostos que têm uma isomeria muito semelhante. Por exemplo, eu posso ter um antibiótico que ele tem uma isomeria X. E aí, um vírus, um antiviral, por exemplo, tem o mesmo tipo de isomeria. E aí, quando tu vais utilizar esses medicamentos, a gente tem efeitos completamente diferentes. Então imagina, confundir a estrutura molecular desses medicamentos e usar o antiviral como se fosse um antibiótico. Não seria um bom resultado, né, para a nossa saúde física. Então aqui na nossa alternativa 4, a gente pode só falar aqui que a identificação ela é essencial, né? Só que eu não vou ter espaço para discutir. É um problema quando a questão vem muito teórica assim. Mas fica a critério de vocês. Vocês podem complementar aqui a questão, tá? Vamos para a questão 9. Aqui a gente tem a mesma situação da questão 8, né? A questão está pedindo para descrever o funcionamento de uma pilha eletroquímica, identificando os processos que ocorrem no ânodo e no cátodo. E explicar como ocorre a geração de corrente elétrica. Aqui tu também pode desenhar. Pode fazer aquele esquema da pilha de Daniel e desenhar a pilha, ou tu pode colocar por texto. Eu vou colocar por texto para seguir o mesmo estilo que a gente já vinha fazendo nas outras questões. Então, uma pilha, vamos lá, descrever primeiro, né? O primeiro processo seria descrever, o segundo, identificar os processos do cátodo e do ânodo, e o terceiro, explicar como ocorre a geração da corrente elétrica. Uma pilha é um dispositivo que converte energia química em energia elétrica por meio de reações de oxirredução. Só isso já define uma pilha. Agora a gente precisa identificar os processos que ocorrem no ânodo e no cátodo. Então aqui no ânodo a gente vai ter oxidação, ou seja, a gente vai ter uma perda de elétrons, mas isso aqui não é necessário escrever. E aí no cátodo a gente vai ter, obviamente, a redução. E esses processos vão se complementar para poder formar o funcionamento da pilha. Agora o terceiro item, para explicar como ocorre a formação da... Agora o nosso terceiro item, para explicar como ocorre a geração da corrente elétrica. Essa geração ocorre quando os elétrons eles são liberados do ânodo, eles fluem ali por aquele fio condutor que tem na pilha e vão em direção ao cátodo.
Então, é basicamente o trânsito que os elétrons fazem que gera a corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que a movimentação desses elétrons em um certo sentido. Então, a gente pode resumir isso assim: os elétrons liberados no ânodo fluem pelo fio condutor em direção ao cátodo. Gerando corrente elétrica. Isso aqui já contempla as três assertivas. Talvez seja interessante complementar um pouco essa primeira parte aí, que ela ficou um pouco pobre de descrição. Pode acrescentar falando da ponte salina, como ela contribui ali dentro do circuito, pode falar também do fluxo de íons, pode citar a pilha de Daniel como exemplo, enfim, pode fazer outras descrições um pouco mais longas, né, para complementar a resposta aí. Vamos para a questão 10 agora. A questão 10 está falando dos sistemas gasosos. Vamos lá. Sistemas gasosos, a constante de equilíbrio Kc é determinada em função das concentrações molares, na verdade. Sistemas gasosos. A constante de equilíbrio Kc é determinada em função das concentrações molares e a constante de equilíbrio Kp em função das porções parciais. Escreva a fórmula da constante Kp. Questão bem simples, a gente só quer saber a fórmula da constante Kp. E a fórmula é a seguinte: Kp, que é igual a Kc, vezes Rt elevado a ΔN. Pronto, resolvido. Essas aqui foram as questões todas, né, do simulado. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, colocar nos comentários, que a gente vai respondendo ao longo do tempo.